eu sou estudante, estou aqui mais uma vez para estudar com todos vocês. Acho que esse tema maravilhoso, né? Encontro com Jesus, vem a calhar em todos os dias da nossa vida, em todos os instantes. Mas vemos hoje nas casas espíritas, em outras casas de orações, muitas pregações em torno do nosso Mestre Jesus, das parábolas do nosso Mestre Jesus, né? Porém, há um distúrbio muito grande da mensagem de Jesus, que é amor e caridade. Então, vou começar fazendo uma prece de Emmanuel, né? Para mentalizarmos juntos antes de começar o nosso estudo. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor a ensinar-nos a procurar-te, para que não nos percamos à margem do caminho, nos instantes felizes ser. Nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, ser nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos, Pai. Amado Jesus, a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro, induz-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos, Jesus, para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorado benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição e, sobretudo, Senhor, faz que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da tua luz, amado Jesus. Assim, Mestre, espiritualidade celeste, pedimos a vossa proteção, o vosso auxílio neste estudo de hoje, que a espiritualidade amiga e protetora possa suavizar em nossa mente e nosso coração todas as palavras que aqui serão ditas. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade, e que assim seja. Bom, então vamos, né? Encontro com Jesus. Eu quis colocar essa imagem como capa para uma pequenina reflexão. A gente vê aqui, podemos ver aqui, né, um lugar árido, uma terra seca, uma vegetação seca, uma simples ovelha caminhar ao lado de Jesus nessa vegetação seca, nesse deserto, né? Mas com certeza que essa imagem quer nos passar que, por mais que esteja tudo árido e seco ao lado, essa ovelhinha está feliz, ela está confiante, porque ela está ao lado do Mestre Jesus. E não há companhia melhor para viajar. Bom, é bom conhecermos um pouco da história do amor de Jesus por nós. De como começou esse amor, como Jesus nos conheceu e intercedeu por nós esse tempo todo. Jesus, Filho de Deus. Filho de Deus por quê? Porque questão também de focar ali. Diferente do Espiritismo, há muitas doutrinas que Jesus é o próprio Deus que se fez carne.
na primeira parte, a primeira pergunta dos livros dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de verdade: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, o que é Deus, ele pergunta o que é Deus. Não sabemos o que é Deus, só sabemos que Ele é a inteligência suprema de todas as coisas, né? E Jesus Cristo, em sua passagem aqui na Terra, a todo instante deixou claro que orava ao Pai Celestial, que Ele veio em nome do Pai, que Ele não era Pai, mas sim um Filho, irmão de todos nós. Então, segundo a concepção espírita, Jesus é Filho de Deus como todos nós. Um Filho de Deus criado simples e insciente, que atravessou longa fieira de encarnações pelos mundos materiais, em passado remotíssimo. Progrediu sofrendo as vicissitudes das existências corpóreas e atingiu por mérito próprio o auge da evolução. Sem privilégio, tornou-se espírito puro, dotado de todos os poderes que o amor e a sabedoria conferem ao ser. Ou seja, assim como nós, Jesus também foi criado ignorante. Passou por milênios, milhares de reencarnações, até se tornar um espírito puro. Porque a justiça divina, ela não privilegia uns e destrói outros. Ela não dá privilégio a uns e a outros não. Ela não dá dons maravilhosos para alguém ser como um filho, ser visto, e o outro ser uma parte da vida. A justiça divina é igual para todos. O amor de Deus é igual para todos. E não foi diferente com o nosso Mestre Jesus. Ele faz parte da legião de anjos que colaboram com Deus na gestão do universo, monitorando a evolução da imensa família que povoa os mundos, as constelações e galáxias. Sua comunidade laboral é a dos espíritos responsáveis pelo nosso sistema solar. Quando eu era criança, isso, gente, há mais de 30 anos atrás, no primário, no 5º ano ali, eu estudei só 12 planetas, só uma constelação. Hoje, com equipamentos, aparelhos aí muito mais evoluídos, né, descobriu-se vários outros planetas, outras constelações. Para quem lê a Bíblia sabe que lá no livro da sabedoria está que para Deus, que Deus não aceita a inércia. Ou seja, para Deus nada é inútil. Isso nos dá a certeza de que todos os planetas, de alguma maneira, têm sua serventia, sua habitação. Deus não faria planetas maravilhosos, constelações maravilhosas, sóis maravilhosos, para ficar lá inútil de enfeite, o ser humano ser o centro do universo, não. Há vida em outros planetas. Há reencarnações em outros planetas. Há quadros evolutivos, assim como há na Terra, em outros planetas. E nosso amado Mestre Jesus evoluiu em um desses planetas, para depois se tornar governador do nosso planeta Terra. Então vem a designação para cuidar do planeta Terra. Olha só, quando aquela massa incandescente se desprendeu do Sol, o anjo que conhecemos como Jesus foi escolhido para presidir ao desenvolvimento do planeta nascente. Foi ali aquela grande massa vinha, uma se unindo à outra e foi formando o planeta Terra. E nesse planeta, claro, teria que haver vida. Ele não se formaria inutilmente. E era preciso um governador que fosse saudável e empenhado ao
seria o planeta Terra. E Jesus, com todo o seu amor, aceitou governar o nosso planeta. A designação implicava em tarefa inimaginável para nós. Não conseguimos imaginar, podemos tentar, que não conseguiremos imaginar o quão grandioso é o trabalho de Jesus e dos Espíritos benfeitores para tornar o nosso planeta Terra o que ele é hoje, né? Então, inimaginável para nós, terráqueos, conceber e concretizar um projeto de vida biológica, povoamento e evolução. Então foi o reino, né, as pedras do reino mineral, o vegetal, o animal, depois nós, os seres humanos. Mas no início, ali, ainda povos primitivos, que não havia linguagem, conhecimento do bem e do mal, conhecimento do livre-arbítrio, né? Então não tinha tanta cobrança, digamos assim, que não é cobrança, né, gente? Que é a nossa própria consciência, nós sabemos, que acaba nos cobrando de ser melhores. Porque o amor de Deus, aquele amor que me criou e que todos que aqui estão e no planeta Terra estão, ele está presente na consciência de cada ser. Então é esse amor presente na nossa consciência que nos diz para sermos melhores, para aprendermos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é Deus que vem ali chicoteando ninguém, ou Jesus cobrando, não, somos nós mesmos, né? E aí, está na Bíblia lá, o evangelista João deslumbrou tais fatos, quando ele escreve: o mundo foi feito por intermédio dele, quando ele fala de Jesus. Porque Jesus é o nosso maior intermediário para com Deus. Ele é o nosso governador. É o nosso maior intermediário para com Deus. Se ele é o nosso guia e modelo, se ele é o nosso governador. Ele fez projetos junto com os espíritos trabalhadores. Vários e vários, imensos projetos. E ainda faz para chegarmos no que somos hoje. Então, olha o tamanho do empenho deste espírito crístico para estar presente em nosso dia a dia, para estar presente no ar que nós respiramos. Assim começou a relação amorosa entre Jesus e a terra. Ele se tornou como um segundo pai para a humanidade que habita o planeta. Um irmão mais velho, amoroso e dedicado na supervisão do nosso crescimento espiritual. Sob seu olhar atento, o planeta serviu de útero para abrigar e nutrir os embriões das nossas almas, ou seja, almas ainda primitivas, recém-criadas. Porque Deus não para de criar, né? E aí fomos aprendendo, reencarnando naquele mundo primitivo, descobrindo fogo, descobrindo o que podíamos e o que não podíamos comer, né? O frio, a sede, o calor, o melhor lugar para estar, né? Então, sob o seu olhar atento, o planeta serviu de útero para abrigar e nutrir nós, os embriões, né? Foi o berço que embalou a nossa infância espiritual. E com o gradual despertar da nossa consciência, passou a funcionar como escola benemérita, a nos prodigalizar infinitas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento por meio da reencarnação. A Terra ainda era um mundo primitivo até então. Ainda estávamos em processo de aprendizado e estamos até hoje. Mas ainda não conhecíamos, né, tais coisas que o livre-arbítrio poderia nos causar. Ainda não tínhamos a ideia de um Deus único.
Ainda não tínhamos a concepção do eu planto, eu colho. Depois veio então a maior prova de amor de Jesus pela humanidade terrestre. A consciência de si foi gradualmente capacitando o ser humano para fazer escolhas. Era o livre-arbítrio desabrochando. Foi quando começaram as escolhas equivocadas, que violavam a lei universal do amor ao próximo, gerando causas de sofrimento separador na reencarnação. Aí começou a desigualdade humana. E mais preocupação para Jesus. Mas Jesus não desiste de nenhum de nós, de nenhuma das ovelhas. Mais projetos ele passou a fazer, mais responsabilidades ele passou a receber, e com inteiro amor está a exercer. Então, nessa fase da evolução terrestre, o Cristo recebe nova incumbência: acolher uma falange de espíritos degredados de um planeta da constelação Capela, onde sua renitência no egoísmo criminoso estava dificultando o progresso geral. Desenvolvidas intelectualmente, mas moralmente transviadas, essas almas viriam reeducar-se nos rudes trabalhos de um mundo primitivo e, ao mesmo tempo, impulsionar o progresso planetário. Para quem não leu ainda o livro Exilados de Capela, leiam. É impossível, eu digo para vocês que é impossível, compreender a Gênese sem ler esse livro. Porque a Gênese é o livro bíblico onde você vai encontrar mais contrastes, né? Você lê aqui que só tem duas pessoas, lá na frente duas pessoas, um já fugiu, já se casou, e assim vai. Só tem uma família, lá na frente alguém está fugindo de outra família. Então é impossível compreender a Gênese, a criação da humanidade, sem ler o livro Exilados de Capela. Porque nesse livro vamos compreender quem foi Adão e Eva. Esses dois seres super inteligentes, desenvolvidos intelectualmente no planeta Capela, mas moralmente não, que tiveram de vir para o planeta Terra, auxiliar os povos primitivos, nós espíritos primitivos aqui naquela época, a desenvolver a linguagem, a desenvolver o nome dos animais, das plantas, das coisas, das pessoas, né? A desenvolver o quê? O povo daqui tem linguagem tal, o povo de lá fez linguagem tal, e assim. Não só esses, estou dando exemplo, mas na mesma época não foi só os dois. A Bíblia precisava ter um ponto de partida. Então, colocou-se ali Adão e Eva, esses dois espíritos. Mas além deles, inúmeros outros espíritos deste planeta Capela encarnaram no planeta Terra em todos os continentes ao mesmo tempo. E a responsabilidade de Jesus para conosco se tornou imensamente maior. Porém, Jesus, com tanto amor a este planeta, pensou no bem que esses espíritos exilados fariam ao planeta e não no mal. Porque o mal, na verdade, para Jesus não existe. É apenas o estágio de ignorância que a criatura passa naquele momento. É apenas o estágio de ignorância. Todas as pessoas que hoje se denominam mal, amanhã serão boas. Porque evoluir é uma necessidade de todos nós, mas também é uma certeza. Todos nós estamos caminhando para a evolução. Então, a escola terrestre, sem perder sua função educativa, tornava-se assim um mundo de provas e
entre o primitivismo dos povos locais e a rebeldia dos degredados. Persistiam as condutas desviadas, individuais e coletivas, gerando reencarnações expiatórias. Compadecido então dos desatinos e sofrimentos de sua irmandade terrestre, agora ampliada, Jesus programou vir pessoalmente, ensinar o caminho da regeneração para quem desejasse romper esse vínculo vicioso entre delito e reparação. Então, Jesus e os espíritos planejadores, trabalhadores, fizeram um novo projeto a fim de trazer o nosso Mestre em carne, físico. E foi muito importante, sempre será, a passagem de Jesus aqui. Por quê? Antes de Jesus, tínhamos a lei divina vista pelo olhar humano. Quem já leu a Torá, 300 e poucos, né? Mas ali tem as 10 primeiras, que são conhecidas os 10 mandamentos. Ali. Sabe que Moisés precisou, muitas das vezes, ser até impiedoso com o povo daquela época, com o povo bárbaro, incrédulo daquela época. Então foi necessário colocar leis humanas também para regir o povo daquela época. Mas após Moisés, vieram vários outros que tomaram posse desses mandamentos e os continuaram e os pregaram com os olhos do homem, não com os olhos de Deus, com os olhos da carne, não com os olhos do Espírito. E infelizmente até hoje é o que vemos. Vemos diversos e diversos pregadores de várias doutrinas do mundo pegar as passagens de Jesus, parábolas maravilhosas que tem dentro da Bíblia, ensinamentos como o de Paulo de Tarso, que fala inteiro de amor e caridade, de perdão, e distorcer aos olhos dos seus preconceitos, do seu fanatismo humano, esquecendo que Jesus não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Esquecendo que Jesus disse: meu reino não é deste mundo, eu não vos dou a paz do mundo, porque o mundo não nos pode dar. Então Jesus veio nos dizer da paz de espírito. Jesus veio nos ensinar a progredir espiritualmente. E nós vemos até em muitas religiões o ensinamento de progredir materialmente, financeiramente. E como fica o progredir espiritualmente? E como fica no momento da transição planetária? A visita pessoal do Cristo ao planeta foi cuidadosamente planejada na sua comunidade angélica. Os profetas de Israel, como repórteres da espiritualidade, deram notícia desse planejamento, antecipando a vinda do Messias, Salvador da humanidade. Eles anteciparam também a incompreensão e a rejeição que o Mestre sofreria, registrada por João. Veio para o que é seu, e os seus não o receberam. Veio Moisés, veio Elias, João Batista. Todos esses foi lá desde o início desse planejamento, quando Jesus se incumbiu de vir ao planeta Terra, nos ensinar pessoalmente a lei de amor e caridade. Então veio esses antes,
espíritos também determinados pela espiritualidade celeste, né? A predizer a chegada do Messias. E aí, pouco antes, grande reunião com os 12 discípulos, com as mulheres, com aqueles que estiveram presentes com Jesus durante a sua estadia no planeta Terra. Porque não pense nenhum de vocês que Jesus só passou, olhou e falou: Pedro, vem cá, seu nome é Pedro, me segue. Não. Não existe acaso. Não existe acaso. Todos os 12 discípulos receberam essa proposta antes de reencarnar. Reencarnaram e foram preparados durante a sua encarnação aqui para quando vissem Jesus. E como Jesus não olhava a face física, mas a face do Espírito, ao ver ele já reconheceu. Tanto que Jesus não obrigou nenhum deles, não disse: você tem que vir comigo. Ele convidou. Ele convidou, ele relembrou daquilo que todos já haviam aceito no planejamento reencarnatório antes de mim. E nasceu Jesus em Belém, como herói apagado e anônimo, no mais belo testemunho de amor que o mundo já recebeu. Seu penoso percurso da manjedoura à cruz todos conhecem. Semeado de espinhos e pedras, coroado com o esplendor da ressurreição. Mas por que tanto sofrimento, sendo ele puro e perfeito? Para representar ao estreito olhar humano a trajetória evolutiva prescrita por Deus para as suas criaturas. Ora, se Jesus, no momento de sua crucificação, dissesse: vou usar de tal poder extrafísico, vou sair aqui desta cruz, ele estaria desobedecendo a lei natural e também a lei humana daquela época. Mas Jesus, conhecedor e obedecedor da lei que regia tanto fisicamente quanto espiritualmente, também aceitou passar por tal sofrimento, passou por tal sofrimento, para que nós possamos compreender que no mundo teremos aflições, mas não devemos conturbar nossos corações, porque o Pai Celestial está conosco e não nos desampara. Após a tempestade, Jesus mostrou com sua ressurreição que sempre vem o brilho de um novo sol. Após a noite escura, sempre vem a claridade de novo amanhecer. Mas se Jesus tivesse se irado contra o Pai Celestial, ele nos ensinaria ira. Se Jesus não tivesse tomado a cruz dele carregado, ele nos ensinaria rebeldia. E se no momento de sua crucificação ele não pedisse perdão por aqueles que o crucificavam, ele nos ensinaria vingança. Mas ele sabia de tudo que ele precisava deixar, do almanaque que ele precisava deixar, para que dali para frente esta humanidade conseguisse olhar com mais brandura para si mesmo e para o outro, para toda a grandeza que há ao redor de si. E foi isso que Jesus fez em toda a sua passagem. Então a existência de Jesus na terra foi uma luminosa metáfora
da caminhada longa e árdua que cada ser humano há de percorrer até se tornar também um espírito puro. Seria tão fácil, né? A gente só nascer aqui e falar, você é bonzinho, pô, eu já sou puro. Seria muito fácil. Mas todos nós somos aprendizes do amor. Então todos nós temos que pegar a nossa cruz como Jesus pegou. Às vezes nos sentimos crucificados, outras vezes nos sentimos agraciados. Mas a todo instante Jesus nos passou uma mensagem: não perca a sua fé. Não perca a sua fé. E o futuro? Por que Jesus veio? Por que tudo isso? Qual o futuro Jesus, com todo o seu amor, deseja a todos nós? Evoluir até a perfeição é nosso destino de filhos de Deus. Mais cedo ou mais tarde, cada ser humano vai trilhar o caminho estreito para dentro de si mesmo. Despojar-se dos caprichos do eu e seguir a Jesus. Ou seja, Jesus não quer só estar lá em cima, por cima e nós por baixo. Ele quer que nós nos igualemos. É tão bom estar aqui conversando sobre Jesus, né? Pensar em Jesus já deixa a gente melhor. Escutar e falar sobre Jesus já deixa a gente melhor. Fico pensando em estar lado a lado com Jesus. Acho que não tem nem como imaginar. E sentir lado a lado a energia de Jesus. Não tem nem como imaginar. Mas é essa a proposta de Jesus para nós. É essa a proposta dele para todos nós. Levando aos ombros a cruz simbólica dos deveres, determinados pela moral universal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a mensagem viva que ele dramatizou à custa de sangue, suor e lágrimas. Porque desde o ventre, Jesus foi perseguido. Mas Maria, espírito também evoluidíssimo, de grande teor espiritual, que também aceitou antes de sua reencarnação e se preparou por mais de 800 anos a vir com tal missão. Auxiliou Jesus por toda a sua estadia no planeta Terra. Amou Jesus, cuidou, zelou toda a sua estadia. E infelizmente nós vemos em muitas doutrinas maldizerem deste Espírito, mas esquecem que todo filho tem uma mãe. E sim, durante a estadia de Jesus na terra, esta mãe foi Maria. Este Espírito maravilhoso que esteve a amar e a cuidar, a nos dar exemplo de mãe também, a ser um exemplo para todos nós também. Mas Jesus tem também um programa coletivo para a família terrestre. Segundo a narrativa de Emmanuel, vivemos no limiar de uma transição semelhante à que ocorreu em Capela. Espíritos renitentes no mal, que após mais de 2000 anos ainda permanecem impermeáveis à mensagem do amor universal trazida pelo Cristo, serão depredados temporariamente para o mundo primitivo, até que se regenerem. Não é à toa que nós temos aí
X data antes de Cristo, X data depois de Cristo. Porque a vinda de Cristo marcou tanto o nosso planeta que tudo foi dividido em duas etapas, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas é porque depois de Cristo ter vindo, acelerou mais. Essa etapa, essa necessidade evolutiva de cada um de nós, a fim do nosso planeta deixar provas e expiações, tantas dores, tantos sofrimentos, tantas doenças, tanta desigualdade, para passar para um planeta um pouco mais feliz, com menos doença, com menos dores, com menos coisas ruins, com mais paz, tanto física quanto espiritual. Então essa foi a grande necessidade que Jesus sentiu de vir nos ensinar o caminho para continuarmos neste planeta. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele não quer que nenhum de nós, está lá, o Senhor não quer que perca nenhuma de suas ovelhas. Ele não quer perder nenhuma ovelhinha, nenhum de nós, para um planeta primitivo, para reaprender moralmente um planeta primitivo. Ele quer que continuemos aqui com Ele, recebendo o amor, os cuidados dEle, o olhar dEle. É por isso que Jesus veio, deixou suas parábolas e nos enviou este Consolador. Ao mesmo tempo, a terra passa a receber pelas portas da reencarnação apenas espíritos sinceramente empenhados em seguir os ensinos do Cristo. Ou seja, deixará, de reencarnar aqui tantos irmãos assim, um tanto, vamos dizer, rebeldes, bem rebeldes, e passarão a reencarnar aqui apenas irmãos que se encaixem mais no amor de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, buscando a educação dos sentimentos, a extinção do orgulho e do egoísmo e a prática da caridade. É a promoção do planeta à condição de mundo regenerador. E o que isso significa? Significa que os habitantes do planeta, não mais violando a lei universal, terão cumprido a compreender um pouco mais de Cristo, a aprender mais e vivenciar mais Jesus Cristo, para deixarmos esse ciclo vicioso de errar hoje para consertar amanhã. Deixar errar hoje apenas consertar amanhã tudo aquilo que já erramos. Sabemos quanto é difícil. É muito difícil. Eu mesmo, tem vezes que levanto da cama, faço minha prece, graças a Deus, todos os dias, aí vou para o trabalho, vou para o canto outro. Quando chega a noite, o dia que eu estou muito cansado, trabalho para mim, o dia que paro para meditar, eu coloco a mão na cabeça, tem vezes falando, Deus, por que eu fiz isso? Falei que eu não ia fazer isso mais. Mas já está bom, que eu já estou vendo que eu fiz. Antigamente, eu nem vi que eu tinha feito. Então, quer dizer, a gente já vai assim, se cobrando um pouquinho mais, de ser um pouquinho melhor. De consertar um pouquinho mais, as nossas coisas ruins e cortar as nossas veredas um pouquinho mais. Significa também que nesse futuro, ainda remoto na nossa contagem de tempo, será muito bom viver na Terra, em clima de respeito mútuo, sem ódio, sem guerras, em convivência pacífica. Nossa, seria tão bom, Você poder chegar ali, deixar sua bicicleta em paz, ninguém vai mexer, ninguém vai roubar. Você poder sair na rua tranquilamente, que não vai haver
Você não vai ver uma promiscuidade, você não vai ver uma briga, você não vai estar com medo. Você chegar nos locais, as pessoas trabalhando com prazer, com um sorriso no rosto, não igual tem vezes que a gente chega, esses dias eu cheguei numa loja que construí, a moça me atendeu de um jeito que parecia que ela tinha acabado de, ou ela estava dentro de um velório ou tinha saído de um, porque não queria trabalhar, né? Então deixará de ser tão pesado o nosso dia a dia, passará a ser mais leve o nosso dia a dia. Porque a nossa aura, o nosso conhecimento espiritual, a nossa aceitação de nós mesmos, da nossa cruz, vai estar mais presente em nós. E quando isso acontece, tudo se torna mais leve ao nosso redor. Vai se tornando mais leve. Então, como prometeu Jesus, os mansos herdarão a terra. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos nossos próprios herdeiros. E o que eu quero herdar? Eu quero herdar o amor de Jesus ou a minha rebeldia humana? Cabe a mim, a todos nós, essa pergunta, né? Tudo isso que eu li está no livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Quem quiser pegar, resumir pouquinha coisa, quem quiser pegar e ler com mais tempo, compreender melhor, pode pegar esse livro. Está lá, vocês vão adorar. Bom, se alguns dos que pretenderem instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o transviaram por meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do povo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. As leis divinas, pregadas e exemplificadas pelo Cristo, são o roteiro seguro que devemos seguir. Essas estão escritas na consciência, como lei da razão ou lei da consciência. E aí eu lembro, eu penso, na verdade não veio aqui agora, um dos motivos do porquê Jesus revolucionou tanto naquela época. Porque as mulheres, na verdade, nem sabiam se as mulheres tinham alma também, né? Estudavam para ver. As mulheres não podiam conversar, seguir com outros homens, se não podia receber um abraço, um aperto de mão, se não fosse de um pai ou de um marido. Tinham que andar só acompanhadas, né? E as mulheres eram sempre muito vistas na sociedade, muito menor do que os homens. Mas aí Jesus veio, e para quem que ele foi dar a mensagem da Boa Nova? Para a mulher do poço, não se sabe o nome, né? Mas ele vai até aquela mulher, dada como indigna pela sociedade, se ela passava de um lado da rua, as outras mulheres se transportavam para o outro lado, porque não podiam ser vistas como ela. Era uma pecadora. Mas Jesus se aproxima dela e a ela ele dá a mensagem da Boa Nova. E ela, emocionada, se sentindo agradecida, sai e vai passar a mensagem da Boa Nova. Também lembramos da mulher que estava sendo apedrejada por vários e vários homens. E Jesus chega e iguala o pecado dela ao pecado dos homens. E diz aos homens que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Ou seja, todos vós são almas.
ela é pecadora, não é porque vocês são homens que vocês não têm pecados. Diante do Pai, o corpo não diz nada. É igual. Tanto o homem que estava cometendo adultério, quanto ela é igual. Mas também Jesus dá uma mensagem maravilhosa quando ele diz: vai e não peques mais. O que ele quer dizer? Vai e não peques mais. Antes, nós não sabíamos da divina mensagem de Jesus, nós não sabíamos talvez que isso era o computador, não sabíamos usar, mas hoje nós sabemos. Então hoje seremos mais cobrados por nós mesmos, se continuarmos nós no mesmo ciclo vicioso de antes. Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, nos transmite o roteiro seguro para atingirmos os picos da plenitude espiritual por meio da vivência do seu Evangelho. É de fundamental importância, portanto, que todos nós cristãos nos debrucemos sobre os textos sagrados das Escrituras, dos ensinamentos do Mestre Nazareno, esforçando-nos para adquirir maiores esclarecimentos a respeito dos ensinamentos do venerável governador espiritual da terra, a fim de que possamos compreender em espírito e verdade a gloriosa mensagem do amor que ele nos transmitiu ao dizer: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. E como Jesus nos tem amado, né? Desde o princípio da nossa existência até os dias atuais. Lê mais os seus ensinamentos e impregna-te deles. Conhecerás a razão do existir e trilharás a via que conduz ao pouso de segurança. Se conseguires conduzir Jesus ao teu lado, de imediato ele irá possuindo o teu coração e tudo se transformará em tua vida, ensejando-te a conquista da plenitude. Imagina o que aconteceu a Zaqueu e família naquela noite em que ele dormiu no seu ninho doméstico. Quais teriam sido os temas tão extraordinários que modificaram completamente a existência do detestado cobrador de impostos? Qual a psicosfera que permaneceu naquele lar após a saída dele, que fez o homem infeliz dedicar-se no fim da vida ao ministério do amor e da caridade, ou seja, de cobrador de impostos, duro e rude, mas um trabalhador, cumpria a lei, né? A um homem de caridade que levava alimento, ao invés de tirar alimento das casas. A sua existência nunca mais foi a mesma, até hoje. A semelhança daquele homem felizardo, pede-lhe para que também te visite. Passe uma noite em tua casa. Joana de Anjos, Psicografia de Divaldo. Nos convidando a praticar, a exercer o Evangelho no lar. O estudo dos ensinamentos de Jesus. A vivência com Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. O que animava Jesus era seu conhecimento em Deus, sua fé em Deus, seu amor em Deus e em todas as criaturas que Deus criou. Então está lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. A doutrina espírita é tão consoladora que ela não se coloca acima das religiões. Poderia dizer, né, o Espiritismo,
Não. Ela fala de Jesus. Jesus. E toda e qualquer doutrina que não colocar Jesus à frente, Jesus à base, não está correta. Não está certa ao dizer que Deus cobra, que Deus ira, que Jesus não quer tal pessoa aqui, que Jesus não quer tal pessoa ali, né? Porque Jesus não faz distinção de pessoas. Jesus nem de caráter faz distinção, sabe por quê? Torno a repetir. Porque para Jesus não existe irmão mau, existe irmão ignorante, que ainda não aprendeu a ser bom, mas está no caminho do bem. E é para esses que ele veio. É para esses. Porque quem vai ao pronto-socorro é o doente. Quem vai à escola é o estudante. Então é para esses que Jesus veio. Feliz aquele que se encontra com Jesus nas ruas pedindo pão e lhe dá de comer. Feliz aquele que passa por Jesus sentindo frio e lhe dá o que vestir. Feliz aquele que olha para Jesus a voar e lhe agradece liberdade, que o enxerga no cão protetor ou família, que abraça o presidiário enviando boas vibrações. Feliz aquele que segura as mãos de uma mãe desolada ao invés de criticar seu filho amado após o infeliz delírio. Feliz aquele que consegue sentir Jesus em seu amanhecer e que mesmo nas tribulações do dia mantém-se calmo na esperança do amor e dos cuidados de Jesus. Feliz aquele que não faz distinção de classe, raça, cor, nacionalidade e sexualidade. Porque Jesus é verbo, não substantivo. Sua ação está presente no carinho e respeito pelas mulheres que dele se aproximaram. Presente nos enfermos que dele receberam energia de cura, pois que os sãos não precisam de remédios sim os doentes. Presente na paciência a ensinar como um filósofo a aprender no amor de suas próprias palavras. Na humildade de lavar os pés de seus discípulos, mostrando que aos olhos do Pai somos todos iguais. Na força do perdão, ao pedir que perdoasse aqueles que o crucificaram, e para sempre suas parábolas, a despertar nos homens a busca no aprendizado do amor e da caridade, encontrando assim grandeza espiritual. Obrigado, Jesus, por teu imenso amor. Com gratidão, peço desculpas que passou um pouquinho da hora. Gostaria de dizer para vocês que hoje o passe será coletivo, né? Com certeza já estamos recebendo esse passe, mas vamos orar juntos. Senhor Jesus, amado e bondoso Deus, obrigada, Senhor, por este momento tão maravilhoso, pela presença, Pai, dos nossos amigos trabalhadores aqui desta casa. Queremos vos pedir mais um imenso favor, que aplique um passe sobre cada um aqui presente, amparando o corpo físico e espiritual de todos nós, iluminando os nossos corações, a nossa mente e a nossa visão, Senhor, ao caminho do bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar quem tem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois só vós é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Ô, Carla, no livro que você falou aí, a gente acho que está na biblioteca, se não está emprestado. E aquela parte também da vida de Jesus que você falou, tem um livro chamado Maria de Nazaré, que fala muito bem na vida da Maria, né? Como foi preparado para chegar a Maria e como foi preparado para chegar a Jesus. É um livro muito bom também. É um livro grande. Muito bacana, né? É, bom também. Inclusive a gente fala muito de Maria, né? E esquece de José, né? A gente esquece como que José ajudou, como que José, quando os soldados vinham, né, perseguir, tentar matar Jesus ainda no ventre, né? Como que José passou por tantos perigos, né? Ali ele ia na frente, via, vamos fugir, vamos nos esconder, arrumava lugares para esconder com Maria, né? E esse livro Maria de Nazaré, A gente esquece como que José também. Quem quiser ler também, Maria de Nazaré, é lindo esse livro também. Eu já vi ele em videoaula. Você falou também o outro, A Caminho da Luz. Caminho da Luz. A Caminho da Luz, Exilado de Capela, tem até aqui, ó. Quem quiser, gente, ó. O Evangelho de João. Tem aqui o Evangelho de João. Quem quiser procurar, tá? Pela fé. É maravilhoso. O Livro dos Espíritos, A Caminho da Luz, há 2000 anos. Espiritismo e Vida. É um blog que tem no Google, espírita, vocês não vão olhar, vocês vão na web mesmo, maravilhoso, né? E canal Espírita, Transição Planetária. Tem muita coisa de irmã Sheila, muito bacana também, tá? Então quem quiser procurar, e Maria de Nazaré, igual a nossa amiga Aninha também, indicou. Bom, então eu tenho aqui alguns recadinhos. A partir do dia 3 de março, os cursos promovidos aqui na casa terão início. Consultem os cursos oferecidos nos murais, está aqui e lá na cantina, né, Kátia? Lá no lugar da cantina. E a evangelização infantil, a evangelização infanto-juvenil, terá início no dia 6 de março, às 7h30. Então, quem quiser trazer o filho, o sobrinho, o neto, o vizinho, para a evangelização infantil, para começar a aprender sobre o nosso Messias, o nosso maravilhoso Jesus, vamos junto, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Jesus abençoe vocês até o lar de vocês.